Durante esta época esteve a dar alguns conselhos de nutrição ao Leixões Sport Clube. É assim que se chama, não é? Não me enganei. Está na Praça da Alegria Andreia Santos. Andreia, esta é uma representação da Roda dos Alimentos, da conhecida Roda dos Alimentos. Eu, pelo menos, conheço-a bem e vou tornar a fazer perguntas sobre ela no Sabe Mais do que um Miúdo de 10 anos. Portanto, olhe bem para esta Roda dos Alimentos, porque pode daqui sair alguma pergunta para o concurso. Mas hoje estamos a falar de futebol e pergunto-lhe o que é recomendável hoje num dia de competição, com os nervos em franja, tentando os jogadores acalmar-se o mais possível. O que é recomendável eles comerem? Bom dia. Antes de mais, bom dia a todos. Realmente, esta questão da alimentação assume uma importância crucial, tendo em conta que estamos a falar de um jogo decisivo, a final da Liga dos Campeões, e pequenos pormenores poderão fazer a diferença. E a nutrição, sem dúvida, que acaba por ser um deles. A alimentação que os jogadores de futebol fazem antes do momento competitivo, sem dúvida que poderá trazer uma mais-valia no sentido de evitar a fadiga precoce durante o jogo. Sendo assim, é muito importante, antes da competição, privilegiarem, sobretudo, alimentos ricos em hidratos de carbono. Isto é principalmente para desmistificar a ideia que existe em relação à proteína. Penso que entre nós existe muito o mito de que o alimento ideal para o atleta é carne e não tanto o peixe. Normalmente até se diz que o peixe não puxa carroça. Sim. Não é? Mas neste caso não é verdade. Pois, realmente a maioria das pessoas tem a percepção que a energia vem à custa dos bifes, mas não é bem assim. Daí eu decidi fazer este guia, a Roda dos Alimentos, de forma a mostrar que a quantidade que precisamos de carne, peixe ou ovos é muito pequena. Em contrapartida, devemos privilegiar o consumo de hidratos de carbono. Não só os atletas, mas a população em geral deve ingerir grande parte dos alimentos, deve ser à custa dos hidratos de carbono. Estamos a falar de batatas, de massas, de arroz... De arroz, a massa, o pão. A maioria das pessoas tem tendência a restringir muito o consumo de pão. No entanto, este grupo dos hidratos de carbono... Mas algum pão específico? Devemos optar sobretudo pelos pães mais escuros. E além disso, também quero referir o consumo das leguminosas, como o feijão, o grão, a fava e a lentilha. São de privilegiar. O atleta tem que ter a percepção que, olhando para o seu prato, o que deve constituir e deve compor a maioria do prato devem ser alimentos que fornecem hidratos de carbono, que são precisamente estes: a massa, o arroz, a batata. E depois uma pequena quantidade de carne e peixe. E, além disso, ter o cuidado de ter sempre os legumes. Como podem ver, a porção ainda é significativa. O grupo ainda é de grande dimensão. Estará representado numa refeição, num menu, numa sopa? Em vez de uma salada a acompanhar o ideal é que comecem sempre a refeição com a sopa e, além disso, que no prato tenham o cuidado de ter também os produtos hortícolas a acompanhar. Muito bem. Além disso, a sobremesa a privilegiar antes do momento competitivo deve ser a fruta. Como podem ver, também é representada aqui. Quantas horas antes? O ideal é que seja 3 horas antes do momento competitivo. Do momento competitivo? Sim. Pergunto-lhe, bebidas que se devem ingerir durante a alimentação, durante uma refeição a fazer antes de uma competição? A bebida a privilegiar deve ser a água. Imediatamente antes do momento competitivo, podem optar pelas bebidas desportivas, porque estas, além de hidratarem, e a hidratação é crucial, daí termos também a água no centro da roda, essas bebidas, além de hidratarem, têm eletrólitos, têm sódio e têm potássio. E, além disso, têm hidratos de carbono. Estes hidratos de carbono poderão ajudar a evitar a fadiga precoce durante o jogo. Acima de tudo, a partir depois dos 60 minutos é que se faz ver quem à partida tem algumas reservas. Tem algumas reservas energéticas, não é? Vinho é desaconselhável aos atletas? Em relação às bebidas alcoólicas não existe essa polémica. Eu penso que a diferença também entre um bom atleta e um campeão está também no fator psicológico. E os nutricionistas também têm que saber lidar um bocadinho com isso. Cada jogador é um jogador, não é? Exatamente. E nós, por vezes,
vezes não devemos arruinar por completo o consumo de álcool e, tendo em conta o jogador que temos à nossa frente, é preferível dizer-lhe beba um copinho de vinho com moderação do que reduzir por completo. O ideal é que tenham esta percepção. 2 dias antes do momento competitivo não devem ingerir bebidas alcoólicas. No dia da competição e no dia seguinte também não, porque o álcool é diurético, ou seja, leva à perda. No dia da competição não devem ingerir então sequer o copinho de vinho, o famoso copinho de vinho. Não, no dia da competição não. Bebidas gaseificadas, também postas de parte da mesa? Existe alguma controvérsia? Pode ser na mesa? Pode ser na mesa. Pode ser na mesa, não pode ser num acesso a... Ok. Podes continuar a tocar, que estavas a trabalhar muito bem, Francisco. Muito obrigado. Falávamos das bebidas gaseificadas. Desculpa, eu só tinha uma dúvida em relação à sopa. Vê lá se queres que eu te ponha a aquecer. Os jogadores que possuem bigode também estão autorizados a comer sopa? Não têm por qualquer espécie de problemas, os jogadores com bigode. Não. E mesmo aqueles com franjas grandes como a tua também podem comer, que não lhes cai cabelo para dentro da sopa. Fica descansado, Francisco. Falávamos das bebidas gaseificadas. No que é uma alimentação saudável, sem dúvida que essas não serão uma mais-valia. Mas, tendo em conta que essas têm gás, poderão levar até à saciedade. Por isso, nós estamos a falar de uma população muito específica. Claro. São atletas de alta competição, têm um dispêndio energético muito superior ao da população geral, portanto, vão precisar de mais energia. E, por vezes, aqui a questão dos açúcares que têm os refrigerantes e as bebidas gaseificadas não é tão grave assim se for ingerido, por exemplo, depois de um treino ou de um jogo. Depois, nunca antes, não é? Porque eles precisam desses açúcares depois. Nunca antes. E o gás leva, sem dúvida, à saciedade. Andréia, muito obrigado por ter vindo à Praça da Alegria. Esclarecermos também um pouco da alimentação que é devida a atletas de alta competição, mas eu acrescentaria a alimentação que todos devíamos seguir. Isto sou eu só que acrescento. Andréia, muito obrigado. Muito obrigado.